Fernando falou ainda há pouco da necessidade de nós vigiarmos as nossas palavras. Foi meio seco, né? Vou começar de novo. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. É que eu já quis entrar direto no assunto, né? Ele falou ainda há pouco que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E a semana passada nós fizemos uma referência a essa necessidade desse cuidado, dessa vigilância. Porque tantas vezes a gente ofende as pessoas e a gente nem percebe que está ofendendo. Os franceses, eles têm um ditado que eles repetem muito. Na verdade, nem é um ditado, é uma expressão que eles usam que diz: "Si ça va sans dire, ne le dites pas." Quer dizer, se não é necessário falar, cale-se. Se não tem necessidade de dizer, não fale nada. E eles repetem isso. A gente poderia absorver esse conhecimento que vem do outro lado do oceano e aprender também. Se a gente não tem coisas boas para dizer, que a gente guarde a língua bem guardada, não é mesmo? É essa necessidade que a gente precisa ter em nós de guardarmos as nossas palavras. E ainda sobre esses nossos enganos, nós que incorremos em erro o tempo todo, a gente precisa também aprender a ter um pouco mais de tendências nas nossas atitudes. Até quando a gente segue ordens, a gente precisa passar estas ordens que nós recebemos sob o crivo da razão e do bom senso. Antes, eu escrevi uma pequena oração que tem a ver com isso também. Que Deus nos abençoe sempre. Que o Cristo de Deus nos faça soldados sempre do bem. Os nossos impulsos inferiores, eles interrompem a luz que começa a nascer novamente. Nos nossos corações. Meus irmãos em Cristo, a vida na terra, ela sim, é cheia de tumultos, cheia de amarguras, cheia de doenças, de pestes, de fome, de guerras, de ignorância. A vida na terra é cheia de ódios. Nós bem sabemos isso, nós bem conhecemos isso. Para qualquer lugar que nós intentarmos nos transferir, ainda lá nós encontraremos essas mesmas rasteirices. Todo tipo de prevenção, todo tipo de maldade, todo tipo de perniciosidade. E por que todos nós, estamos tão cheios de defeitos? Por que todos nós estamos tão impregnados dessa coisa ruim de não nos tratarmos bem, de não vermos nos outros alguém da nossa família, um irmão? Porque a gente tem a necessidade sempre de desconfiar primeiro para confiar depois. Aliás, alguns de nós sequer confiam. A gente anda desconfiado o tempo todo. A gente anda com prevenções o tempo todo. E é nessa situação, quando se apresentam essas situações se apresentam todo dia diante de nós, é que a gente começa a tratar as pessoas mal. Sabe por quê? Porque a gente fala assim: não vou bancar um pouco, porque a gente acabou por entender que ser honesto, ser bom, é bancar o bobo. Então a gente primeiro destrata a pessoa com medo de ser destratado em seguida, não é? É assim: eu atiro a pedra primeiro em você, porque eu sei, mais cedo ou mais tarde você vai jogar pedras em mim. Então eu já atiro primeiro, não é? E a entonação das nossas vozes, como a gente se dirige às pessoas? Parece que a gente quer se impor. A gente chega e imprime uma entonação mais assintosa, uma forma um pouco mais arrogante, mais imperativa na hora de falar com as pessoas. Isso é medo, nasce do nosso medo. E se nós tratarmos as pessoas com gentileza, se nós falarmos com as pessoas com bastante amor, com bastante cordialidade, a gente tem medo de ser passado para trás. A gente tem medo de ser tomado por bobos, por ingênuos até. Então, inconscientemente,
Na maioria das vezes nós agimos assim, inconscientemente. A gente primeiro agride para mostrar quem é que nós somos. Mas a gente não é assim. Nós não nascemos para ser tão arrogantes, tão grosseiros. Nós nascemos para nos tratar bem. Jesus disse isso. Nós somos irmãos, nós pertencemos a uma mesma família, a uma mesma casa. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Nós não precisamos nos impor a ninguém. A gente entende que o outro também tem dores. A gente deve entender que o outro tem problemas, que o outro tem necessidades, que o outro tem sentimentos. E essa arrogância que a gente vem imprimindo nas nossas vidas ao longo dos anos tem feito um mal muito grande aos que estão à nossa volta, mas principalmente para nós mesmos. Quando a gente se dirige aos outros, nem precisa ser desrespeitoso, mas se nós formos muito severos, procurando a intimidação do outro, a gente não percebe que a gente está se distanciando do outro, até para chamar a atenção dos filhos, daqueles que vivem sob a nossa tutela, dos nossos subordinados, até para chamar a atenção. A gente tem que ter delicadeza. Não é? O Chico, que era uma pessoa extremamente delicada e gentil, ele dizia sempre assim: quando a gente for se dirigir a um dos nossos irmãos, que a gente tenha mel nos lábios, que a gente tenha doçura no falar, porque a gente gosta de ser bem tratado, o outro também gosta de ser bem tratado, a gente gosta de ser respeitado, o outro gosta também de ser respeitado. Então, que a gente procure tudo isso que o Fernando falou. Olha só, eu nem sabia que ele ia falar sobre essa necessidade de nós nos dirigirmos, nós nos expressarmos, porque é o nosso discurso, é o nosso vocabulário que vai dizer quem é que nós somos. Um exemplo, se eu vier aqui e disser que eu tenho tantos diplomas pendurados na parede da minha casa, que eu tenho tantos bens, tantos imóveis, enfim, que eu sou uma pessoa muito bem sucedida, na verdade eu só vou estar mostrando o tamanho da minha arrogância, da minha vaidade, da minha prepotência. E não tem necessidade de nós sabermos como é a vida do outro, não é mesmo? Então seria bom se nós sempre nos dirigíssemos aos outros, lembrando que o outro deve ser respeitado sempre. Nós somos espíritos em estágio ainda muito inferior, carentes de educação, e nós carecemos também de disciplina, porquanto para nós, neste momento, o melhor lugar que nós poderíamos estar é aqui na Terra, dentro das nossas famílias, tendo o salário e o emprego que nós temos, porque é isso que nós merecemos. Então, quem está descontente com a atual situação, quem está descontente com o trabalho, com a família, reflita um pouco. Tudo isso acontece por culpa nossa mesmo. Cada um está no lugar onde deveria estar. Cada um está no lugar que trabalhou para estar. Não existe injustiça. O que existe é nós nos metemos por caminhos errados e acabamos por complicar toda uma situação. Deus é tão bom que Ele só dá aquilo que a gente merece. Ele não dá mesmo. Então, se nós estamos padecendo preocupações, se nós estamos sofrendo dores, a gente fez por merecer. É muito difícil a gente ouvir alguém falar isso. É muito difícil a gente entender isso. Mas essa é a verdade. Não existe castigo. O que existe é a oportunidade de sanar o problema. Lembra-se que na semana passada, aqueles que estiveram aqui semana passada, eu falei: Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, porque chega um momento nessa nossa jornada que Ele retira a gente desse corpo que nós usamos mal, que nós comprometemos, e coloca a gente num corpo
novinho. A isso nós damos um nome de reencarnação. Aí a gente volta. A gente volta num novo corpo, numa nova família, tendo uma nova oportunidade. Não é castigo. É Deus dizendo assim: meu filho, minha filha, o que é que você fez dessa oportunidade que eu dei? Alma querida, caríssima para o Criador. Eu vou retirar você desse ambiente, vou retirar você dessa experiência, desse estágio terreno. Porque nós estagiamos nesses corpos. E nós já estivemos estagiando em outros corpos. Mas aí chega a um certo limite que Deus entende assim: eu vou te dar uma nova chance, uma nova experiência. Não tomem isso como castigo, tomem isso como bênção. Então as pessoas que nós amamos, que foram retiradas do nosso convívio, é misericórdia de Deus, é a bondade de Deus aqui nessa terra. Ela estava sofrendo, estava padecendo muitos sofrimentos, doença, preocupação, todo tipo de preocupação, todo tipo de perturbação. Aí Deus retira essa pessoa. Deus não está castigando, está dando uma nova oportunidade. Alguns de nós, a gente é retirado desse invólucro carnal e aí a gente imediatamente já reencarna. Veja, a maioria de nós faz um certo estágio lá no outro plano. Não existe morte, existe mudança de plano. Não existe morte, existe uma mudança da nossa condição. Bom, ainda falando sobre esse mundo que a gente vive, que tem muita dor, muita doença, muita bala perdida, né? Nós construímos um mundo ruim. Deus nos deu um mundo maravilhoso. Mas nós, ao longo das nossas experiências nefastas, acabamos comprometendo o ar, a água. Nós estamos acabando com todos os recursos naturais. E pior ainda, a gente acabou esquecendo que nós somos irmãos. A gente acabou se afastando uns dos outros. A gente deixou viver entre nós toda a pornografia, toda coisa ruim, toda coisa que denigre, que degrada. E parece que a gente gosta, alguns de nós gostam de tanta sujeira. Isso tem feito muito mal para as nossas famílias. Isso tem feito muito mal para nós. Quando é que nós vamos, enfim, acordar e lembrar, porque nós esquecemos, e lembrar da necessidade de nós nos amarmos uns aos outros, de nós nos auxiliarmos uns aos outros, de nós fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. E vejam só, ainda falando sobre a maldade no mundo, todo mundo aqui sabe da Segunda Guerra Mundial, né? Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os aliados venceram, todos aqueles nazistas, todos aqueles que faziam parte da SS, né? Da Gestapo, enfim, eles foram julgados. Isso ficou muito famoso na época. É um dos famosos julgamentos de Nuremberg. Por que no plural? Porque foram vários julgamentos lá em Nuremberg. No primeiro julgamento de Nuremberg, estavam sendo julgados os cabeças, os chefões nazistas, né? Aqueles que comandavam os campos de extermínio, aqueles que estavam na linha de frente e que exterminavam sem nenhum tipo de piedade as pessoas. Todos eles, sem exceção, foram condenados a morrer por enforcamento. Todos. Todos concordam. Eles mereceram. A nossa condição humana diz que sim, né? Mas se nós pensássemos como verdadeiros cristãos, a gente diria, eles estavam em erro, mas algo precisava ser feito. Enfim,
Não vamos questionar essa parte. Todos foram enforcados. No segundo julgamento, e nos demais, no segundo, terceiro, quarto, nos demais, quem que foi julgado? Foram julgados os advogados, os policiais, os guardas e os civis, as pessoas comuns que de alguma forma também contribuíram para esse extermínio em massa. E aí alguns dos senhores e das senhoras dirão, eles também tinham que morrer. Alguns deles, eu diria que uma boa parte deles, foi inocentado, sob a alegação de que eles cumpriam ordens. Eles estavam cumprindo ordens. E aí a pergunta que eu faço para os senhores e para as senhoras: a gente tem que cumprir ordem ou a gente tem que obedecer à ordem? A gente tem que cumprir tudo cegamente? É justo essas pessoas terem sido inocentadas sob a alegação de que elas cumpriam ordens? Então eu percebo que alguns devem pensar, não é justo. Elas cumpriam ordens, mas a ordem era para matar. Mas teve aquelas que capturavam as pessoas e mandavam para o campo de concentração. Então elas não mataram, né? Elas só capturaram. Essas pessoas que mandaram os nossos irmãos para campo de concentração, elas têm que sofrer a pena de enforcamento? Porque diretamente não foram elas que mataram, não é mesmo? Está vendo a questão como é que é? Por que eu estou falando tudo isso? A gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes. Baseado nos julgamentos de Nuremberg, a ONU decidiu criar o princípio de Nuremberg, ou a lei de Nuremberg, que é o seguinte: quando você, funcionário, empregado, não importa, quando a sua atitude comprometer o outro e levar o outro a qualquer tipo de prejuízo, inclusive a morte, você é culpado. E você não pode dizer, mas eu estava cumprindo ordem. O policial que sobe o morro, principalmente lá no Rio de Janeiro, ele invade o morro, eles invadem o morro. E eles matam os traficantes. Mas eles não matam só os traficantes. Eles matam aqueles sentinelas que ficam dizendo, a polícia está subindo o morro. O policial que cumpre com o seu dever, ele é um assassino? É bem complicada essa questão, não é? Quando nós recebemos uma ordem, um comando para agirmos de forma a prejudicar as pessoas, nós somos inocentes ou nós somos coautores do delito? Essa é uma questão jurídica que até hoje os advogados discutem isso. Vejam só, se os senhores e as senhoras acham que todos aqueles que trabalharam a favor do nazismo, mesmo não tendo de fato matado uma pessoa, mas que contribuíram para que os nossos irmãos fossem assados nas fornalhas e sofressem muito, porque muitos deles, antes de irem para a fornalha, eles faziam trabalhos forçados, não é? Passavam fome, eles eram humilhados, as mulheres se serviam das mulheres de todo tipo, que vocês possam imaginar. Enfim, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. E se todos eles são culpados, olhem só, eu até anotei aqui. Os aliados, os que ganharam a Segunda Guerra, os aliados, nós brasileiros estávamos lá. Nós fazíamos parte da força aliada, né? Os aliados, eles jogaram bombas nas cidades alemãs de Königsberg, Dresden, Colônia, Darmstadt, Hamburgo e Stuttgart. Por que os aliados achavam que nessas cidades tinha muito nazista?
Mas nessas cidades tinham alemães que não concordavam com o nazismo. Tinha crianças. Esses bombardeios, de qualquer forma, nós ganhamos a guerra, eliminou muitos alemães que não eram nazistas. Muitas crianças, muitas mulheres, muitas pessoas que odiavam Hitler. Muitos civis alemães morreram. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: esses também, que jogaram bombas na Alemanha, eles são assassinos ou eles estavam cumprindo ordens? Esses crimes de guerra são crimes ou não? E vou dizer mais. Os Estados Unidos jogou 2 bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Até hoje morre gente por causa dessas 2 bombas. Nunca ninguém sequer levantou a hipótese desses norte-americanos serem julgados. Eles foram recebidos como heróis. E o mundo inteiro aplaudiu. Porque, enfim, eles acabaram com a guerra. Mas é matando muita gente que a gente acaba com a guerra? Hoje eu vim para colocar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, né? Então vamos partir do seguinte princípio: se todos aqueles que trabalharam a favor do nazismo tinham que morrer, não é assim que a gente tem que morrer, então quem jogou a bomba no Japão tem que morrer também. Ah, mas o Japão estava matando um monte de gente na China. Morte é sempre morte. Eu não sou menos culpado se eu matar a pessoa que matou alguém da minha família. Eu sou assassino também. E por que eu estou colocando todo esse questionamento? A gente precisa tratar as pessoas melhor. E a gente precisa entender o rumo que as nossas vidas estão levando. Eu não posso querer a paz fazendo guerra. Não tem a mesma coisa. Não é matando as pessoas ruins. Muitos brasileiros pedem a pena de morte no Brasil. Não é matando as pessoas ruins que eu vou tornar o mundo um lugar melhor. A base de tudo é a educação. A base de tudo, antes até da educação, é ter Cristo no coração. É nós estar no. E onde é que a gente começa isso? Tomando cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Não minando à nossa volta o ambiente com vibrações muito rasteiras. Porque olha só, vejam o trânsito. Nós estamos por um fio. Algo que aconteça no trânsito que não nos agrada é o suficiente para nós nos tornarmos selvagens, nos tornarmos pessoas irreconhecíveis. A gente não pode explodir. A gente não deve ter o pavio tão curto. Então, nas nossas orações, vamos pedir para que Deus nos dê mais paciência, mais tolerância, para que Deus nos dê mais inteligência, para diante de uma situação de conflito, a gente parar e pensar. Diante de uma agressão, a gente não devolver a agressão. Eita, essa é a parte difícil, né? Oferecer a outra face. Mas, se o outro está testando a minha paciência, então eu vou mostrar para o outro que sim, eu tenho muita paciência. Esse é o princípio de todas as guerras. A falta de tolerância, de paciência. Esse é o princípio. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos tomar cuidado com os nossos olhares. Vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. E vamos tomar cuidado com as ordens que nós temos que seguir, o que nós temos que obedecer. Porque as patroas, quando mandam a faxineira jogar todo o lixo no esgoto ou varrer toda a sujeira para fora de casa, deixando lá na calçada, a faxineira tem que dizer, isso não pode, isso não está certo. Porque compromete toda a comunidade, não é?
Cuidado no trabalho dos senhores, as ordens que os senhores e as senhoras hão de acatar. Cuidado com as conversações. Cuidado com os pensamentos. Porque toda maldade nasce aqui. Não nasce aqui. O que nós temos aqui é luz. O que nós temos aqui é muita bondade. É aqui que nasce a nossa maldade. É aqui que nasce a nossa inobservância. É aqui que está instalada a nossa ignorância. Então a gente precisa aprender. A gente precisa sempre a ser o nosso lema, a nos dirigir. Eu só vou fazer aos outros o que eu gostaria de receber. Deus abençoe os senhores. Deus abençoe as senhoras, a casa dos senhores. Que Deus abençoe o trabalho, a atividade profissional de cada um. E lembrem-se, se não valer a pena dizer, não diga. Como dizem os franceses, eu não vou repetir porque é muita mentidez falar em francês. Deus abençoe.